exercício da presidência hoje, em substituição ao presidente Mário, que está afastado por questões de saúde. Passamos, então, à aprovação da ata da 41ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 1º de 12 de 2020. A ata da 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 1º de dezembro de 2020. No primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2020, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Chiomento Minosso, Claudio Miro Koprowski, Luciane Maria Bristot, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Magno Espanhol, Clayton Rigo, Altir José Ferro e Gilmar Perusso. Sob a presidência do vereador Mário Antônio Cortellini, foi aberta a sessão. De imediato, passou seus trabalhos da ordem do dia, assim deliberados. Ata em discussão. Em votação. Ata aprovada por todos os vereadores. Expediente do Poder Executivo, comissões. Projeto de Lei número 94/2020 estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Prata para o exercício financeiro 2021. Este projeto tem duas emendas, tá? A emenda aditiva número 1/2020 dos vereadores Magnus, Clayton e Roseli, Secretaria de Obras e Saneamento, para a construção de passarelas, ciclovias no valor de R$100 mil. Como essa emenda é nova, nós vamos baixar para as três comissões. Emenda aditiva número 2/2020, de todos os vereadores, reduz para 5% percentual para abertura de crédito mediante decreto. Essa emenda também baixamos para as comissões. A 2. Apesar que essa podia ser votada. Baixamos todas. Passamos, então, às emendas impositivas 2020 e 2021. Vereador Altir Ferro, secretário fará a leitura. Nós vamos votar em bloco. E ainda nem estão completas, tá? Não estão completas, de alguns vereadores ainda tem um saldo excedente. Emendas impositivas 2020 e 2021. Vereador Altir Ferro. Saúde. Hospital São João Batista, R$ 52.809. Custeio das atividades hospitalares e exames. A PAI, R$ 3.000, custeio das atividades. A BEM, R$ 2.500, custeio das atividades. Ascodef, R$ 2.500, custeio. Centro Espírita, Casa da Sopa, R$ 3.000, custeio. Bombeiros, R$ 3.000, custeio das atividades. Liga Feminina Combate ao Câncer, R$ 3.000, custeio. CDDICA, R$ 2.000, custeio das atividades. HBM, R$ 2.500, custeio das atividades. Te Amo, R$ 2.500, custeio das atividades.
CTG Marragatos, 2.500, custeio das atividades. CTG Retorno à Querência, R$2.000, custeio das atividades. ACIASNOP, Aparecida, R$3.000, custeio das atividades. Calábia, R$2.000, custeio das atividades. Associação União Acadêmica, R$2.000, custeio das atividades. Escola Caetano Polezelo, R$2.000, aquisição de climatizadores. Escoteiros, R$2.000, custeio das atividades. Escolinha Grêmio Esporte Pratense, R$4.000, custeio das atividades. Escola Municipal Reinaldo Cherubini, R$2.000, aquisição de livros. Liga de Bochas, R$1.000, custeio das atividades. Escola Municipal Educarre, R$2.000, custeio das atividades. Associação Esportiva Nacional, R$2.000, custeio das atividades. Emendas em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Emendas impositivas do vereador Magnus Espanhol. Secretário fará a leitura. Vereador Magnus Espanhol. Na área da saúde. Hospital, R$48.000, custeio, emenda conjunta com demais vereadores. Secretaria da Saúde. Exames, R$4.654,50. Secretaria de Educação, R$3.000. Caetano Polezelo, equipamentos de informática. Secretaria de Educação, R$3.000. Reinaldo Cherubini, equipamentos de informática. Secretaria de Educação, R$3.000. Educar, equipamentos de informática. Escola André Carbonera, R$3.000. Equipamentos de informática. Grupo de escoteiros, R$1.500. Custeio. Nacional Super Esporte, R$1.500. Custeio escolinha de vôlei. Serra Amigos, R$1.500. Custeio escolinha de futebol. ABEM, R$1.500. Custeio do projeto de jiu-jitsu. APAI, R$5.000. Compra de veículos. Emenda conjunta com Roseli. Bombeiros Voluntários, R$19.154,50. Compra de desencarcerador. Emendas do vereador Magnus Espanhol em discussão. Para o uso da palavra, o vereador Magnus. Muito boa noite, presidente, vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia que nos prestigia presencialmente e virtualmente. Queria só explanar um pouquinho sobre as emendas. Teve aqui um erro na descrição de alguns projetos que virão, umas emendas que já estão numa lista conjunta que os vereadores fazem para diversas entidades, que virão para votação então na próxima semana. E as outras estão sendo votadas aqui. Eu dei uma prioridade para escolas que já tinham solicitado em outros anos valores e que eu não tinha conseguido passar, para tentar beneficiar o máximo de entidades possíveis com um valor que ficasse mais ou menos condizente para se conseguir fazer alguma coisa, né? Junto com a vereadora Roseli, então, a gente vai dar passar uma parte da nossa emenda para a APAI, que eles vão comprar um veículo, eles já têm um valor lá. Quem mais puder ajudar, eles têm um valor lá que foi parte de uma emenda do Darley, né, deputado Darley, e falta um valor para complementar. Então, é uma parte eu estou colocando, uma parte a vereadora Roseli vai colocar, e se mais algum vereador tiver disponibilidade, a vereadora Luciana comentou que tem disponibilidade, Luciane, então, pode colocar também. E, por último, não menos importante, um valor considerável que eu estou repassando para os bombeiros voluntários, está aqui hoje o Barato, que é representante dos bombeiros, que desde a época que eu era bombeiro, isso faz muito tempo, existia a necessidade de se comprar, e existia o sonho, na verdade, de se comprar um desencarcerador, que é aquele aparelho, um aparelho hidráulico que pode cortar a lata do carro, pode afastar, para poder tirar as pessoas que ficam presas nas ferragens. Então, acho que é um equipamento extremamente importante para o nosso município, para o resgate, né? Infelizmente, a gente vê diversos casos de acidentes aqui na nossa rodovia, na BR, na RS. Então, eu estou colocando esse valor de R$19.154, que não é suficiente para se comprar o desencarcerador. Falta ainda, que o aparelho custa mais de R$40 mil, né, Barato?
Então, se algum vereador quiser, puder e tiver um valor também nesse sentido, não sei se a presidente talvez tenha algum valor nesse sentido, e quiser colocar junto, acho que é importante para a gente poder concretizar esse que é um ponto bastante importante aqui para o nosso município. Era isso, muito obrigado. Emendas impositivas em votação. Aprovadas por todos os vereadores. Passamos, então, à leitura das emendas impositivas do vereador Ademir Concolato. Vereador Ademir Concolato. Colégio Caetano Polezelo, R$ 3.000, aquisição de climatizadores. Liga Cultural Pratense de Bocha, R$ 4.500, custeio das atividades. CTG Retorno à Querência, R$ 3.000, pagamento de professor. Colégio Guerino Somavila, R$ 5.000, aquisição de ar-condicionado. Associação Esporte Cultural Calábia, R$ 2.000, custeio com alimentação. Associação Esportiva Nacional Super Esporte, R$ 5.000, custeio com alimentação. Bombeiros, R$ 1.500, custeio das atividades. ABEM, R$ 1.500, custeio das atividades. APAI, R$ 1.500, custeio das atividades. ASCODEF, R$ 1.500, custeio das atividades. Centro Espírita Casa da Sopa, R$ 1.500, custeio das atividades. Liga Feminina Combate ao Câncer, R$ 1.500, custeio das atividades. Cedidica, R$ 1.500, custeio das atividades. Pro Esporte, R$ 1.500, custeio das atividades. CPM Escola Estadual André Carbonera, R$ 2.500, aquisição de aparelho Data Show. Clube Cultural e Esportivo São Cristóvão, R$ 3.000, compra de material esportivo para treinamento de crianças e adolescentes. Escola Municipal Reinaldo Cherubini, R$ 3.000, aquisição de armário. Grupo Escoteiro Capoeiras, R$ 2.000, custeio das atividades. Fundo Municipal da Saúde, R$ 10.000, aquisição de fraldas geriátricas. Fundo Municipal da Saúde, R$ 42.655, pagamento de cirurgias. Emendas em discussão. Emendas em votação. Aprovado por todos os vereadores. Passamos, então, à leitura das emendas do vereador Vinícius Reinelli. Vereador Vinícius Reinelli. Hospital São João Batista, R$ 53.655. Reforma de instalações do hospital. Centro Espírito Casa da Sopa, R$ 5.000, custeio das atividades. Associação Esportiva Cultural Calábia, R$ 2.654, custeio, alimentação e despesas com viagens. Ascodef, R$ 5.000, custeio das atividades, reformas. Associação Bailado Gaúcho, R$ 5.000, custeio do Festival da Solidariedade. Clube de Caça e Pesca, R$ 5.000, reforma e ampliação de estruturas físicas. CPM Escola 11 de Agosto, R$ 5.000, aquisição de ar-condicionado para salas de aula. Liga Cultural Pratense de Bochas, R$ 5.000, custeio, alimentação e material esportivo. A Ciasnop, R$ 5.000, reforma e ampliação de refeitório. Grêmio Esportivo Pratense, R$ 5.000, custeio das atividades, transporte de crianças. Associação União Acadêmica, R$ 5.000, custeio das atividades. Emendas em discussão. Emendas em votação.
Aprovadas por todos os vereadores. Projeto de lei número 114 de 2020. Fixa normas para pagamento de IPTU, da taxa de coleta de lixo, da taxa de fiscalização e vistoria do ISSQN fixo para exercício 2021. Secretário fará a leitura. Presidente, Vai ter que voltar. gostaria de fazer um pedido de vista desse projeto de lei, por favor. Ok? Então, concedido o pedido de vistas ao vereador Claito. Mas, antes do pedido de vistas, tinha os vereadores inscritos, ao Magnus Espanhol primeiro. Então, passo a palavra ao vereador Magnus. Renovada a saudação, presidente e a todos que nos acompanham. Na verdade, o pedido da palavra era justamente para pedir vistas, porque o índice fala no reajuste utilizando o seu IGPM, que deu absurdos 25% já esse ano em 11 meses. Então, isso quer dizer, 25% de aumento para o IPTU, eu acho que é bastante, né? Então, possibilidade de repente se trocar esse índice pelo índice do IPCA, que é oficial do governo também, que deu só 4%, para evitar que tenha um aumento tão grande na contribuição aí no imposto para o ano que vem. Mas já como foi pedido o pedido de vistas, então era para isso. Obrigado. Para o uso da palavra, o vereador Gilmar. Expediente do Poder Executivo novos. Projeto de Lei número 116, 2020, altera a lei que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Nova Prata e da outras providências. Eleva o percentual da taxa de administração, a qual trata de limite para as despesas administrativas do IPRAM, de 1,5% para 2%. A incidir sobre o valor total das remunerações dos servidores ativos vinculados ao regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos efetivos do município, relativamente ao exercício financeiro anterior. Esse projeto é novo, então vamos baixar para as 3 comissões. Tinha pedido já? Tá. Então passo a palavra ao vereador Gilmar. Senhora presidente, demais vereadores, vereadoras, servidores da casa. Saudar também os colegas vereadores eleitos, o Barato, Pegoraro, o Dilson, saudar o Jandir, e as demais pessoas que estão aqui também, o doutor Rodolfo. Presidente, eu só queria chamar a atenção para esse projeto, porque nesse ano nós já discutimos essa matéria, exatamente nos mesmos percentuais. Naquela oportunidade, se pretendia aumentar a taxa de administração de 1,5% para 2%. E como não houve aprovação, em função de uma emenda apresentada, me parece que esse projeto, e aí eu quero pedir que a presidência encaminhe para a assessoria jurídica, porque ele está vindo novamente no mesmo ano com o mesmo objeto. Então, ele se enquadra naqueles projetos que ficam prejudicados, que é a prejudicialidade, conforme prevê o artigo 136 do nosso regimento. Então, eu queria pedir que o nosso jurídico desse uma analisada, porque me parece que nesse ano nós não podemos mais receber esse projeto, em função de que nós já debatemos e já votamos essa matéria. Obrigado. Ser baixado, então, para as 3 comissões.
Projeto de Lei número 117 altera o anexo 7 da Lei Municipal número 9.866/2017. Código Tributário Municipal. Inclui seções de logradouros para comporem a planta dos terrenos dos loteamentos Boito, Jubilino Frison e Jardim Europa. Também é um projeto novo, vamos baixar para as 3 comissões, para que os vereadores possam entender o projeto e discuti-lo. Projeto de Lei número 118/2020 altera a Lei número 3.757 de 1997, que estabelece quadro de cargos e funções públicas do IPRAM, Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Nova Prata, e a Lei número 8.562/2013 e da outras providências. Tem como finalidade a extinção dos cargos efetivos de odontólogo na medida da vacância dos mesmos, para que seja oferecido um serviço mais completo ao usuário do IPRAM. Este também vamos baixar para as 3 comissões. Expediente do Poder Legislativo novos. Temos uma moção de repúdio de todos os vereadores contra a reforma tributária do Estado, que eu peço ao secretário que faça a leitura. Moção de repúdio. Os vereadores que abaixo assinam, com assento nessa Casa Legislativa no uso de suas atribuições legais, vêm por meio desta, na forma regimental, solicitar que seja encaminhada aos deputados estaduais e ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, a presente moção de repúdio ao projeto de lei de reforma tributária, que na sua essência acaba sendo basicamente o aumento de impostos. Justificativa. Sabe-se da crise que o Estado vem passando há anos e que foi agravada pela pandemia do Covid-19. Porém, esse fato não é exclusivo do Rio Grande do Sul. O momento tem sido ruim para o Estado e muito pior para seus cidadãos que estão com poder aquisitivo cada vez menor, ou, em casos ainda piores, estão desempregados. Brasil afora, vemos decisões por parte dos governos estimulando empregos e renda, realocando recursos de algumas secretarias ou ministérios em outros, que no momento assumem uma importância maior. Porém, em nenhum deles vemos aumentos de tributos. Portanto, parece que a decisão da reforma vai na contramão de tudo o que está sendo feito. Desestimula o consumo, desestimula a criação ou vinda de novas empresas para o Estado, pois o tornam menos competitivo e pior, estimulam uma mazela terrível que é a sonegação. A pandemia tem sido a maior tragédia que nossa geração jamais enfrentou, mas tem aflorado nas pessoas a percepção de que muitas coisas podem ser feitas de forma diferente. Porque não o Estado também fazer isso? Estamos passando pela maior oportunidade para que todos os entes governamentais comecem a equilibrar suas contas de forma diferente, não com o aumento de impostos e onerando ainda mais o povo gaúcho, mas sim com redução da máquina pública. Por fim, a partir de uma solicitação do Movimento Brasil Livre, refizemos a presente moção de repúdio contra o projeto de lei de reforma tributária do Estado, tendo em vista nova discussão a respeito da mesma. Nova Prata, 7 de dezembro de 2020. Moção de repúdio em discussão para o uso da palavra vereador Vinícius. Minha saudação, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores, plateia. Uma saudação especial aos vereadores eleitos, o Barato, o Dilson, o Jandir. Bom tê-los aqui. Ah, me perdoa, o Pegoraro de máscara, desculpa, Pegoraro. Perdão. Só uma coisa, senhora presidente, de quem que partiu essa... De quem partiu isso aí? Claro. Eu voto contra. Tendo em vista, então, essa divergência, eu sugiro baixar essa moção de repúdio, que eu também não entendi porque que teve iniciativa extralegislativa. Baixado.
Na próxima sessão, a gente repõe isso, se for necessário. Ordem, só pela ordem. Eu estou assumindo Não, beleza. interinamente e eu não tenho essa queria saber informação. o seguinte, como é que colocam o meu nome numa moção sem falar comigo? Só isso que eu queria saber. Muito obrigado. Então, baixado aí para maior entendimento, para discussões. Para o uso da tribuna, por gentileza. Tem 2 diárias aqui. Então, peço ao secretário que faça a leitura para colocarmos em votação. Solicitação de diária retroativa. O vereador que abaixo assina vem respeitosamente solicitar o seguinte pedido de diárias. Vereadora Roseli Albuquerque. Data da viagem, 2 a 4 de dezembro de 2020. Destino, Porto Alegre. Motivo da viagem, participar de curso de atualização, participar de reunião na Brigada Militar, participar de reunião no gabinete do secretário de Segurança. Números de diárias requeridas, 2 diárias e meia. Pedido de diárias em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os demais, coloquem-se de pé. Aprovada por todos os vereadores. Solicitação de diária retroativa. O vereador que abaixo assina vem respeitosamente solicitar o seguinte pedido de diárias. Vereador Altir José Ferro. Data da viagem, 2 de dezembro de 2020. Destino, Porto Alegre. Motivo da viagem, participar de reunião na Corsã, ir na Polícia Civil. Números de diárias requeridas, meia diária. Pedido de diária do vereador Altir em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os demais, coloquem-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Tem ofícios, Senhora presidente, informações, pois não. eu tinha pedido a palavra. Tá bom. Então, o senhor... Eu entendi que era para a tribuna. Não é palavra. Também. Então, tá bom. Passo a palavra ao vereador Altir, e posteriormente a vereadora Roseli. Minha saudação, senhor presidente, colegas, funcionários da casa, a plateia que nos assiste. Apenas para justificar, eu estou encerrando meu mandato e fui a Porto Alegre, meia diária. Quero justificar porque é uma continuação de um trabalho que nós viemos desenvolvendo a respeito da permuta do prédio da Brigada Militar, para ser construído lá do lado do presídio. E também, nós tivemos na Delegacia de Polícia Civil em Porto Alegre, e também questão da água no interior, muitos problemas, e o Perusso me acompanhou. Tivemos na diretoria da Corsã, tratando dessas questões. Nós não podemos esquecer, embora eu não seja mais vereador, nós não podemos esquecer das coisas que estão encaminhadas. Devemos dar continuidade. E mesmo não sendo vereador, eu vou dar continuidade nessas questões. Onde está, vereador? Tá? Só queria justificar. Obrigado. Uso da palavra, então, a vereadora Roseli. Desculpa, eu não entendi antes, eu achei que era para uso da tribuna. Mais alguma coisa? Não. Os ofícios, então, estarão à disposição na Secretaria da Casa, tá? Para quem quiser tomar conhecimento das respostas do Executivo. Então, para o uso da tribuna, a vereadora Roseli. Inscrevam-se, por gentileza, quem quiser fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal aqui da casa. Eu quero dar uma boa noite especial aos vereadores eleitos, o Pegoraro, o Barato, o Dilson, o Jandir, ao presidente do nosso partido PSD, o Rudimar de Santi, e aos demais que estão aqui. Bom, eu vou falar sobre a minha ida a Porto Alegre nessa semana. Na verdade, eu fui fazer um curso, porque, como vocês sabem, as leis estão sempre mudando. E eu tenho a pretensão de ser a presidente da Câmara do próximo ano. Então, eu achei que eu deveria saber das novas leis e me preparar para isso. E aproveitei que eu estava lá, aproveitei o tempo, então, estive no DENIT com o superintendente, o Delmar Peregrini, lá onde eu
eu fui ver dos projetos, dos valores, e como disseram que já vão começar as obras do trevo do bairro Basalto e ali de São Peregrino, eu tive a certeza, então, e eu posso estar afirmando aqui, que assim que tiver tudo liberado aqui pela prefeitura, a obra se iniciará. Inclusive, já tivemos o empenho de um valor para isso, então, isso vai acontecer. E aproveitando também que eu fiquei no hotel, perto da Brigada Militar, eu passei lá porque há 4 anos atrás, logo que me elegi vereadora, que eu fui atrás de policiais para a nossa cidade, eu comecei na Brigada Militar com o chefe de Estado-Maior da polícia. Então, lá, cheguei e pedi uma agenda, até pedi para a Paula me mandar um ofício no mesmo dia, quando eu vi a brigada, e pedi uma agenda com o coronel-chefe de Estado-Maior, coronel Cristine Ranzolbi, a qual me atendeu. Nossa, foi muito bom, fiquei umas 2 horas lá conversando e passando a situação, então, da polícia aqui da nossa cidade, onde, no mesmo momento, enquanto estava lá, ela já ligou para o comando de Caxias, para o coronel Glauco, e também para o coronel Schulz e o Becker, que são aqui do comando de Bento, que cuidam da nossa região. E no dia seguinte, no mesmo dia, eu já vi resultados, já mandaram apoio aqui para a nossa cidade, e me convidaram para uma reunião amanhã, com eles lá em Bento Gonçalves também. Me garantiram já que estará vindo 2 efetivos para a Brigada Militar, mas, como eu disse, conversando com eles, isso é muito pouco. Então, eu vou pedir mais, vou reivindicar, nós precisamos pedir que venham mais. Também aprendi com ela de que não podemos deixar os nossos efetivos daqui sair, fazer trabalho de força-tarefa fora daqui, que o nosso problema maior não é a falta de efetivo mesmo, o nosso problema maior é a liberação, que eles fazem pedido por falta de horas extras e outras coisas, e são liberados para trabalhar em outras coisas, tipo, agora tem Operação Golfinho, tem no presídio, Natal Luz, presídio, então, isso aí vai ficar trancado. Ela, no mesmo momento, diz que isso não vai acontecer. Já teve o pedido de um policial aqui, que é o Carps, já estava em mão dela lá, que vai para trabalhar de Nova Bassano, na brigada, lá na BR. Então, eles já me garantiram que agora, antes eu pedi, amanhã vamos tratar disso, de que no momento que ele saia, que coloquem outro no lugar dele. Já tivemos a garantia de horas extras que não estavam vindo para cá. No mesmo momento ela puxou, porque na verdade o pedido não teria sido feito lá para ela. Então, agora eu acho que a nossa população, a população de Nova Prata, pode ficar tranquila. Na sexta-feira à noite eu andei cuidando, realmente tinha uma caminhonete mais o carro daqui. Estamos sendo assistidos, então, 24 horas. E amanhã eu vou ver como realmente vai ficar a situação. Vou pedir que voltem os que saíram daqui, porque lá no comando tem como se nós tivéssemos 18 policiais. É por isso que não vêm. E que, na verdade, eles foram emprestados para outros lugares. Só que consta como fosse do nosso efetivo aqui de Nova Prata. E nós não podemos deixar que isso aconteça. É uma coisa que eu falei com o coronel aqui, eles pedem, não, nós não podemos deixar ir trabalhar em outra cidade, porque eles precisam, claro, eu entendo a situação de cada um deles, porque precisam de ganhar mais. Só que nós não podemos ficar sem efetivo e deixar que aconteça o que aconteceu com nossa cidade há poucos dias atrás. Então, eu convido, se alguém quiser me acompanhar amanhã, eu tenho uma reunião marcada às 10h30 da manhã, poderá estar me acompanhando. Eu acho importante. E assim, eu quero dar as boas-vindas, e é bom que a maioria dos próximos colegas estão aqui na casa. Vamos trabalhar muito juntos, que nem eu disse para o Dilson, que eu ia marcar lá, que é do mesmo partido. Vamos marcar, porque se não conseguir amanhã os efetivos, vamos até o governo. Eu até pedi uma agenda, só que o
O Juarez, o chefe de gabinete dele, está afastado por conta do Covid, senão ele marcaria já para essa semana, essa agenda para nós. E assim, não podemos deixar na pressão que nós vamos conseguir resolver o problema da segurança do nosso município. Então, eu vou estar contando com vocês, vamos trabalhar juntos aqui. E vou contar com vocês também para mim ser a presidente da Câmara, já estou pedindo, porque pela população já estão me colocando, eu estou preparada, estou fazendo curso, e vou estar com vocês, cavalheiros, aqui, então. E poderão estar contando comigo da mesma forma que eu vou querer contar com vocês. Boa noite. Uso da tribuna, o vereador Vinícius. Muito boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores, plateia. Quero ser bem breve, né? Quero saudar aqui novamente, então, na tribuna, a presença dos vereadores eleitos, o Pegoraro, o Marcelo, o Dilson, o Jandir. Desejo boa sorte para vocês, muita dedicação, né? Agora, quem sabe, então, quem nunca foi vereador até o momento, vai poder sentir na pele o que é ser vereador. Mas não é nenhuma coisa muito terrível, não. Mas também não é exatamente... os poderes são muito limitados, né, os poderes do vereador. Muito limitados e pode ser que acabe ocorrendo alguma frustração em vocês. Vocês podem estar pensando em fazer grandes feitos para o município como vereador, mas, assim, acho que vai ser difícil como vereador. Vai poder ajudar? Vai. Enfim, boa sorte a vocês. Rosi, eu pensei que já tinha resolvido esse problema aí dos policiais aí, já faz tanto tempo, né? Mas não resolve, não resolve. Fica sempre aqui, ó, blá, 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 e não resolve coisa nenhuma. Bom, agora nós temos um vereador eleito, que é o Dilson, que é do PTB. O PTB é o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul e secretário da Segurança Pública. Então, com a Rose não conseguiu, com ninguém mais conseguiu, a gente deposita as esperanças no Dilson, talvez ele consiga. Né? Já fica aqui uma sugestão de pauta, Dilson, para ti, faço votos que seja bem trabalhado isso. E queria dizer para vocês que, como vereador, é muito limitada a atuação do vereador. Mas, dentro das minhas limitações como vereador, finalmente, depois de quase um ano, consegui implementar o programa das minhas emendas impositivas votadas no ano passado. Então, recebi a comunicação da Brigada Militar que o fuzil Taurus T4, que eu destinei recurso através de emendas, para que a brigada se armasse com um fuzil aqui no nosso município, chegou. E eu quero dizer para vocês que a intenção de doar, de destinar um fuzil para a nossa brigada militar, ela não é porque eu sou a favor de sangue, não é isso. É que, percebam, pouco efetivo, não é verdade? Todos já devem ter percebido que os bandidos, quando eles promovem, quando eles planejam uma ação, a ação é sempre com um fuzil. Então, o mínimo que eu podia, que estava ao meu alcance, já que eu não conseguia efetivo, era conseguir um fuzil para a brigada aqui do município, para que eles pudessem proteger suas próprias vidas, no exercício da função que é proteger as nossas vidas. Então, assim, eu fiz a destinação do fuzil com a intenção que não seja disparado nenhum, não seja efetuado nenhum disparo, tá? Porque a gente não quer disparos de fuzil. Agora, se ele precisar ser usado, que seja muito bem usado. E eu já vou dizer para o pessoal, treinem bem, que é para não errar. Quando tiver que atirar, é para derrubar. Então, essa é a minha dica, eu estou satisfeito com a indicação, finalmente se concretizou. E se algum assaltante de banco quiser passar aqui por Nova Prata, tomara que leve tiro de fuzil, porque agora tem. É isso, muito obrigado, boa noite. Para o uso da tribuna, o vereador Gilmar.
Vereador Vinícius. Saúde novamente a todos. Eu ouvi o vereador Vinícius falando e eu preciso concordar com ele. Faz 4 anos que nós estamos ouvindo aqui que amanhã vem 2 policiais, que a semana que vem 5, na outra vem 8, e as coisas não acontecem. Então nós passamos a impressão de uma falsa realidade. Porque todas as vezes que nós ouvimos aqui dizer que ia vir tantos e mais tantos e mais tantos, hoje nós teríamos já com um efetivo satisfatório. No entanto, não é o que parece existir de fato. Então, eu particularmente gosto mais de falar daquilo que, de fato, está consolidado. Porque, senão, nós passamos aqui uma impressão de que Nova Prata já tem um efetivo suficiente e satisfatório que, né, toda hora está vindo policiais. Ou então eles vêm e não ficam, é como se não viessem praticamente. Eu quero dizer também que, pelo 3º ano, vereador Magros, estamos aprovando as emendas impositivas decorrentes de uma lei de minha autoria, que beneficia um número importante de entidades. Essas entidades, muitas delas, usam de seus recursos para se manter. Então, de fato, esse foi um projeto de grande alcance barato. E que, de fato, na prática, ele deu certo, e faz 3 anos que essas entidades recorrem a essa casa e a gente pode aí estar auxiliando entidades assistenciais, culturais, esportivas também, enfim, de várias naturezas. Também dizer que hoje estive numa reunião e o vereador Altir é parte integrante da comissão de transição, onde está sendo feito o levantamento em cada secretaria, o doutor Rodolfo também estava hoje, para que o novo governo possa tomar pé da real situação na área da educação, da saúde, de obras, de finanças, da agricultura, enfim, de todas as áreas. E que, evidentemente, esse levantamento é importante para que se tenha em mãos, para que o novo governo tenha em mãos todos os dados e informações necessárias para tomar as medidas que se propõe a tomar e para dar o rumo de governo que os que foram eleitos para o Executivo pretendem dar. Então, já foram várias reuniões, né, vereador Altir? O vereador que é membro titular da comissão, e que a partir disso está sendo desenhado o quadro para as medidas que serão tomadas a partir de janeiro de 2021, que já está logo aí, e com isso tentar dar a dinâmica pretendida pelos novos governantes, os quais nós
depois de muito tempo, passaremos a ser situação e temos a certeza que temos muito para contribuir e nós esperamos, de fato, que os próximos legisladores, os próximos vereadores, aqueles que são de situação e aqueles que vierem a nos apoiar, nos ajudem, e aqueles que se colocarão como oposição também é importante, mas que ela seja feita de forma racional e de forma a querer o melhor para o município. Mas nós queremos também fazer um chamamento para aqueles que não integrarão o governo, para que nos apoiem, para que nos ajudem, para que ajudem esse governo novo, porque o governo indo bem, Nova Prata vai bem e a nossa gente vai bem. Então fica aqui uma conclamação também, especialmente para aqueles que serão situação, mas também para aqueles que saberão avaliar aquilo que é importante, os projetos que virão para essa casa, que a gente sabe que tanto esse governo como outros governos naturalmente procuram mandar projetos que sejam de interesse para a comunidade. Claro que cada governo tem as suas prioridades, elegem as suas prioridades. Nós vimos, por exemplo, que uma das deficiências que teve durante esse mandato, não apenas com os vereadores de oposição, mas também com os vereadores de situação, foi a falta de um diálogo mais próximo do Executivo com o Legislativo. O presidente Mário se queixava na semana passada que durante o seu mandato de presidente praticamente não foi convidado pelo Executivo para participar de reuniões ou de eventos ou de etc. e tal. A vereadora Clarice, como presidente, me disse que aconteceu a mesma coisa. Então, esse espaço que foi deixado em branco, que é o espaço do Executivo se relacionar com os vereadores, nós precisamos resgatar. Nós temos praticamente constatado que na grande maioria, mas na quase totalidade das proposições que os vereadores fizeram nessa casa, não houve o atendimento pelo Executivo. Grande parte delas, acredito que não houve sequer a leitura das proposições. Então, esse é um cenário que também nós pretendemos mudar. O Legislativo, ele não é formado por pessoas empregados da Prefeitura. O Legislativo é um poder tanto quanto o Executivo e tanto quanto o Judiciário. Então é preciso que se resgate esse respeito pelos vereadores, pela autoridade dos vereadores que foram legitimamente eleitos pela população. E não nós sermos colocados sempre num plano muito abaixo do que o Executivo. Não é raro nos eventos, Jandir, Dilson, Barato, Pegoraro, não é raro convidarem o prefeito, convidarem o presidente não sei do que, convidarem o cachorro que passa na rua e esquecerem dos vereadores.
Não é raro isso. Então, essa falta de consideração é que nós precisamos, junto ao novo governo, e eu já falei com o nosso governo nesse sentido, que nós precisamos retomar esse caminho. Obrigado, presidente. Como tempo de líder, retorna a vereadora Roseli. Quero saudar a todos novamente, e eu não podia deixar de vir aqui, porque o meu colega Vinícius Reinelli e o meu colega Gilmar Perusso, que sabem que foi transferido para a nossa cidade 10 policiais, disseram que só prometem que vêm e não vêm. Vieram 10 policiais para Nova Prata. Com certeza alguém aqui escutou os depoimentos do sargento Canalha enquanto ele estava trabalhando. E esses 2 que virão a mais, que deverão vir, são mais. E também eu vou explicar para onde foi, porque eu, como vereadora, me mantive informada e sei realmente o que está acontecendo e o que aconteceu. Eu não vou vir aqui dizer o que eu não sei e nem mentir, porque eu acompanho a Brigada Militar, eu acompanho o trabalho da Brigada Militar. Então, foram 3 para a Força Tática, desconta dos 10. Se aposentou o sargento Canalha, a capitã Helena, um sargento foi para Garibaldi, outro foi para Nova Bassano, e é por isso que estamos com falta de efetivo novamente. Vocês sabem muito bem que lá, em 2016, nós não tínhamos policiais para fazer um registro aqui em Nova Prata. E no segundo mês, eu consegui 45 horas com o vice-governador do estado. E em seguida veio policiais. Eu consegui a liberação para que os policiais das cidades vizinhas, que eram proibidas trabalhar aqui em Nova Prata, o amigo Barato, como trabalhou nos bombeiros, sabe disso. Eles voltaram a vir trabalhar em Nova Prata. Então, eu quero dizer que é uma busca constante e que veio, e que tivemos bem assegurados. E quem sabe também foi um descuido meu de não ter percebido que teve esse desfalque e de não ter ido atrás antes. Mas, na verdade, antes ainda do que aconteceu, eu estive em Porto Alegre, me encontrei lá com o Clayton e o Beto, falamos com o vice-governador, com o secretário, falamos com o Juarez Ramp, que é o chefe de gabinete. Então, não é de hoje que a gente está buscando e está resolvendo os problemas da nossa cidade. Muito obrigada. E outra coisa, colega Vini, não foi só uma arma que veio, foi a tua, que bom, e mais 2 que veio do Estado. Então, temos 3 armas aqui na nossa brigada agora. Muito obrigado e boa noite. O tempo de líder, o vereador Vinícius Reinelli. Bom, pessoal, eu renovo a minha saudação a todos. Tá? Eu só quero dizer para vocês que eu não quis. Se tu se sentiu ofendida, me desculpa. Tá? Agora, que não tem policial, não tem. Esse é um fato. Até chegou a ter alguns policiais, Rose, até chegou a existir alguns policiais quando nós tínhamos deputado estadual. Naquela época chegaram a vir alguns policiais, que tu dizia que era por causa tua, né? Tu lembra? Assim como tu disse que era por causa tua, que tinha a reforma do Tiradentes. Então, gente, é o seguinte, ó, enquanto tinha deputado estadual, tinha até um pouquinho mais de polícia. Tinha um pouquinho mais. Então, mas é o seguinte, ó, não vamos ficar remexendo no passado, né? Vamos dar as boas-vindas aos novos vereadores, aos vereadores eleitos, e vamos torcer para que o ano que vem seja um ano melhor. Vamos torcer que seja um ano melhor, que todo mundo possa desempenhar os seus mandatos com desenvoltura, né? E que fique tudo certo. Eu não quero brigar aqui, eu não quero fazer nada. O que eu só quero dizer é que é fácil chegar e dizer que foi falar com o fulano de tal, que foi falar com o ciclano de tal. Mas não tem polícia, essa que é a questão. Essa é a questão. E o governo Leite, que tenho que deixar aqui bem claro, Rose, que a culpa não é tua, tá? Não é tua. A culpa é do governo do estado do Rio Grande do Sul.
que não tem polícia, que não tem efetivo, que não paga hora extra? A culpa é deles, tá? Eu até tenho que elogiar o teu empenho em procurar resolver. Agora, que não está resolvendo coisa nenhuma, não está. Então, só deixar bem claro aqui, que eu quero deixar aqui bem claro, que eu elogio a tua intenção de tu, né? Tu é proativa no assunto. Proativa, parabéns, continue assim. Mas que não tem polícia, não tem. Tá bom? Obrigado, boa noite. Até a próxima sessão, acho que vai ser a última, a próxima? Então eu tenho mais duas. Tá bom? Até a próxima e depois até a outra. Alguém para o uso da tribuna? Então, quero também dar as minhas boas-vindas aos vereadores eleitos, os que já ocupam o espaço e os que são novos. Realmente faço minhas as palavras do vereador Vinícius, né? De que algumas realizações a gente tem e algumas frustrações também a gente tem, né? Mas desejo para vocês todos, né? O Pegoraro, o Barato, o Cassol e o Jandir, que está atrás de um computador aqui, que eu não vejo, mas está aqui, né? Então, desejo a todos vocês e aos demais pessoas que se fizeram presentes nesta noite, que é muito importante a presença de todos vocês. Desejo a vocês uma boa estada e que vocês façam um Nova Prata melhor. E que é muito diferente olhar de fora do que olhar de dentro. Então, nada mais havendo a constar, declaro encerrada a sessão e agradeço a presença de todos vocês.